Bom, o que se vê aqui é um dos módulos do projeto, separado do contexto, e o objetivo desse vídeo é mostrar como uma superfície como essa, formada por curvas complexas, pode ser racionalizada para o detalhamento, a produção e a montagem disso daqui. Eu tenho aqui algumas imagens do processo. Esse é um dos primeiros desenhos, um dos primeiros esboços, ainda muito chapado, e aqui como ele vai evoluindo através de interações de linhas, comandos de interação de linha, comandos de geração de superfície, de seção, até esse conceito de um terreno virtual, uma coisa que se aproxima da forma orgânica de uma forma mais livre. Bom, o que eu vou fazer aqui é redesenhar essa superfície de cobertura para atender os objetivos já citados. Eu tenho aqui um outro arquivo já preparado só com essa superfície. Bom, isso facilita a visualização e diminui o tempo de processamento do comando para o objetivo desse exemplo. Ok. A primeira coisa a fazer aqui é juntar esses vários elementos formadores da cobertura em uma superfície única. Faço isso através do comando join, e aqui está uma superfície única gerada. O próximo passo é, através desses planos auxiliares já colocados, com distância entre si de 1 metro, gerar interseções entre a superfície e os planos. Comando interseção, ok. Bom, o motivo de eu ter juntado a superfície em uma superfície única anteriormente é que, se não tivesse feito isso, o meu comando de interseção geraria não só a interseção entre os planos e a superfície, mas também a interseção entre elementos justapostos dessa superfície seriam gerados. Aqui está só o que eu preciso. Caso não tivesse feito isso, teria que apagar as curvas que não interessam. Aqui só mudando de layer e acendendo esse layer. Bom, aqui temos todas as curvas geradas. Temos mais duas curvas de borda que foram geradas antes, foram geradas por um comando de desenho de linha, com precisão no endpoint dessa superfície, também para diminuir o tempo de processamento do comando de interseção. Apago a cobertura e vou analisar essas curvas. Esse comando aqui é um comando de análise de direção. Eu vou acionar o comando e vou selecionar essas curvas. Bom, estão quase todas na mesma direção, mas aqui apareceu um problema. Esse pontinho que aparece aqui é um ponto, esse quadrado é a maneira do programa grafar o ponto. Esse ponto aqui significa que provavelmente essa curva foi escrita como duas curvas separadas. Por que isso aconteceu? O programa trabalha com tolerância na precisão. Ou seja, ele aqui está me dizendo, com 4 casas após da vírgula, uma unidade em metros, que a precisão que ele está trabalhando, que ele está gerando a superfície através de certos comandos, é a de décimo de milímetro. Então isso pode ser aumentado, mas não se faz necessário, porque, enfim, em arquitetura, em construção, muito dificilmente você vai ter um elemento, mesmo um elemento de cobertura, que não possa ser gerado com essa tolerância e que isso venha a aparecer, que na composição dessa forma final, essa pequena diferença não seja absorvida por qualquer que seja o método de união desses elementos, por qualquer que seja o tamanho do montante que vai estar segurando esse elemento. É mais preciso do que se consegue, do que se precisa trabalhar. Bom, para juntar essas curvas vou usar o comando fillet, opção de raio em 0, opção de join para ele juntar as curvas após o comando. Feito isso,
Analisamos novamente e vemos só as curvas na mesma direção e todas elas inteiras. Caso elas não estivessem na mesma direção, esse daqui é o Paneling Tools, é um plugin de criação de painéis que organiza alguns dos comandos para facilitar o processo de criação de painéis. Caso elas não estivessem na mesma direção, ele tem essa opção de unificar as direções de curvas, de grupo de curvas. Selecionaria todas as curvas e usava esse comando. O próximo passo seria gerar essas mesmas linhas numa direção ortogonal a essa daqui, através desses planos, com a cobertura, mas isso já foi feito e as linhas estão aqui geradas. Fecha a cobertura. Bom. Agora a primeira coisa a fazer é criar uma malha de pontos. Essa malha de pontos vai ser usada pelo plugin para a criação dos painéis. Paneling Tools. Eu vou gerar através dessa opção Grid UV Curves, que é alguma coisa como criar uma malha a partir de curvas em duas direções. Seleciona e o que o comando me pede é o primeiro grupo de curvas. A opção de agrupar já está selecionada e a opção dele orientar as curvas, de selecionar as curvas na ordem, também já está selecionada. Então, posso escolher qualquer uma das direções, escolho a primeira essa, dou Enter, e ele me pede o segundo grupo de curvas, seleciono e Enter. Aqui está gerada a minha malha. Vista de cima, a malha segue rigorosamente esse módulo de 1 por 1. Então, aparentemente é uma malha plana, mas ela também, assim como as curvas, mantém a complexidade em 3 dimensões. O terceiro passo agora, o próximo passo, é gerar os painéis em si. Então, comando de geração de plano, desenho ele aqui em qualquer dimensão. Volto para o plugin e escolho a opção de orientar a malha. Primeira coisa que ele me pede é selecionar os objetos que eu quero orientar a malha. Dou Enter e me pede para escolher o ponto de origem. Escolho esse ponto. Na sequência escolhe o ponto X, o ponto Y e o quarto ponto. Agora me pede para selecionar a malha. Como eu agrupei esses pontos, eles já estão ordenados em grupo com a orientação necessária para a interpretação do comando. Dou Enter e está gerada essa malha de pontos. Mudar a visualização. Bom. Aqui nós vemos a superfície gerada, a superfície final do encontro desses pontos e os elementos colocados nele. Aqui existe uma simplificação, existe uma modulação. Isso daí, se colocarmos a superfície original sobreposta, nós vemos que em alguns casos os painéis estão acima desse ponto, em alguns casos eles estão abaixo, mas a memória de geração dessas curvas está mantida aqui. A memória dos passos que foram feitos anteriormente, entre interações de curvas e outros processos, vemos que os elementos são bastante parecidos.